Daí, gurizada, paz de Cristo. Bom, o vídeo de hoje é um pouco diferente. Eu vim contar sobre 2 sonhos que eu tive em relação a guerras e bombardeios. Um destes sonhos foi em agosto, mais ou menos, eu não sei ao certo, mas por aí. E outro foi há 2 noites. Vou contar o primeiro, que foi um pouco mais leve. E neste sonho, era eu e mais um monte de pessoas desconhecidas que fomos avisadas que ia ter uma guerra, com aqueles barulhos, sabe? A gente foi avisado que ia ter uma guerra e nós nos escondemos numa casa de madeira. E começou aquele barulho de tanque de bomba, não sei como é que fala, mas é aquele, eu não lembro. É aquele que tem uma rodinha, que tem um cano, sabe? Começou a subir as ruas com um monte de homens em cima e começaram a jogar bomba para aquela casa porque queriam matar a gente. E a gente lá se escondendo, se agachando dentro da casa, porque a bomba entrava dentro da casa e acertava em quem tinha que acertar, né? E só que eu lembro que esse exército que estava tocando bomba era de Israel. Não sei o que significa, mas era de Israel, este exército que estava atacando. E eu lembro que depois, assim, parou um pouco. Nós fomos na rua e tinha umas mulheres, umas crianças super bonitas, elegantes. E nós queríamos fazer amizade com essas pessoas, não sei porquê, mas queríamos. E, enfim, não deram muito assunto pra gente, nós entramos novamente e vimos que ia ter novamente guerra. Daí, quando foi a guerra, começou de novo aquele bombardeio, nós aquele desespero, se agachando no chão. E nós com medo, tava morrendo de medo, assim, contando com a ajuda de Deus. Quando de repente tem um exército com armas. Eu não sei se era um exército, eram exércitos, enfim. Mas eram pessoas ao redor da casa que estavam protegendo a gente, mas estavam com armas. Não sei, mas estavam protegendo a gente. E esses homens jogavam a bomba e não paravam. Até que chegou um tempo e parou. E avisaram a gente que ia ter uma última bomba. A bomba de despedida, sabe? Enfim. Os caras lá, era um cara só, esse da última bomba. Ele não ia jogar por cima, ele ia jogar de frente essa última bomba. Então a bomba ia vir reto na casa. Imagina, ia ser muito mais perigoso, né? Então a gente, desesperado, que a bomba ia vir reto, e a gente começou a se esconder nos cantos da casa, sabe? Se agachar para aquela última bomba, e era uma bomba meio vermelhada, sabe? Era muito iluminada. Tá, daí chegou, acabou essa bomba aí, e nós ficamos aliviados. Ah, acabou a guerra. Fomos pra rua e tava cheio de corpo, sabe? A gente olhou na rua assim, no pátio, tava cheio de corpo, assim, morto, e tinha fezes no chão também. E o meu noivo apareceu e nós demos glória a Deus por estar vivo, sabe? E por ter terminado, e ficamos em pensamento orando pelas nossas famílias para que eles estivessem bem. Enfim, daí acabou este sonho. Olha, este sonho eu entendi na época que era uma guerra espiritual. Eu não sei se era de fato, mas porque eu estava passando por um momento na qual a máscara estava caindo do meu rosto sobre uma pessoa que eu seguia na internet. E bem nesta época eu tive este sonho. E depois eu tive outro sonho de guerra, mas faz 2 dias. Eu creio que este sonho de guerra que eu tive há 2 dias tem um significado totalmente diferente deste sonho que eu tive aquele dia. Eu não sei, porque eu não entendo muito de interpretação de sonho, sabe? Mas eu senti de vir aqui contar estes sonhos que eu tive. Este sonho que eu tive há 2 dias está mais fresco na minha mente. Foi um sonho muito pesado, sabe? Eu sonhei que primeiramente, eu estava na faculdade e eu tive algum problema com a minha bolsa. Eu não sei o que deu. E o computador da faculdade estava bem ruim. E eu não sei o que deu, que um monte de gente começou a ter problema com a bolsa. Só que daí eles conseguiram arrumar a minha bolsa e... Tá, enfim, deu tudo certo. E eu tava com as minhas amigas. No sonho, elas
faziam faculdade comigo. Eu tenho 4 amigas da época do ensino médio e elas estavam comigo neste sonho, me dando uma força. E eu não sei por que elas estavam neste sonho. Mas eu lembro que elas também estavam estudando comigo, algo assim. E elas também estavam com problemas na bolsa, enfim. Eu lembro que a gente estava andando na rua. Era uma rua assim bem apertada, uma ruela de pedra, sabe? E do nada começou um barulhão dizer que havia começar uma guerra. Daí tinha uma casa que também era de madeira, que todo mundo foi correndo para essa casa. E elas desapareceram, essas minhas amigas, desapareceram. Sei que a gente entrou tudo pra essa casa e tava minha mãe, tava um monte de gente conhecida, meu noivo, tava... Enfim, muitas pessoas conhecidas dentro desta casa. E nós estava tudo escondido pra não morrer. Começaram a jogar, só que não, começaram a jogar bomba, sabe? Começou o mesmo caminhão aquele, com aquele negócio, subir pra jogar bomba. Começou a mesma coisa, começaram a jogar, e nós se escondendo ali, se agachando pra não levar a bomba, né? E nós com medo, tava num desespero. Eu tava com muito medo nesse sonho, eu tava com muito mais medo, sabe? E quando vê, acabou. Mas era uma espécie de intervalo, né? Daí tava tendo um intervalo e nós passando, vamos pra rua, né? E me passa aqueles homens subindo a lomba com aqueles caminhão de guerra subindo. Não sei se é caminhão de guerra, enfim, eu tô falando aqui. Se o nome for outro, me fala aqui embaixo que eu esqueci o nome. Que eu saiba, não é caminhão. Mas tem outro nome que eu esqueci, enfim. É só pra vocês identificarem o que é. E foram subindo. Foram subindo a lomba. Era uma lomba assim de pedra. Aqueles homens, nós tudo com medo, ó, estão passando. Daí a gente começou a... vamos aproveitar, né? Vamos caminhar, enfim, enquanto a guerra não volta. E eu lembro que eu tava caminhando, eu não lembro com quem que eu tava, enfim. Daí eu entrei numa escola, que era onde eu estudava no ensino fundamental. E tinha um monte de criança brincando e tudo mais. E essas crianças estavam dançando e eu cheguei, glória a Deus, cheguei e falei com elas. E elas começaram a dar glória a Deus e dançar junto, sabe? Estavam tudo felizes, assim. E eu saí, comecei a caminhar pelos corredores. E do nada eu parei na outra parte da escola. Eu não lembro se era a mesma escola, mas tinha crianças também. Eu entrei nessa escola, só que eu tava com umas pinturas no meu braço. Não sei se era tatuagens, mas eu tava com uma pintura assim no meu braço. Era a bandeira, uma bandeira vermelha, com umas letras brancas e com umas letras preta em árabe. Só que é uma bandeira que eu não conheço, uma bandeira que não existe, sabe? Só que neste sonho, essa bandeira que estava aqui no meu braço era da Palestina, sendo que a Palestina tem uma bandeira totalmente diferente, né? Tem 3 cores. Enfim, é totalmente diferente do que aquela que estava no meu braço. Tinha umas letras em árabe e era vermelha com umas letras brancas dentro da bandeira. E tinha outra bandeira no meu braço do Egito, mais pra cá. E era igual como é, normal, bem bonitinha e tudo. E do outro lado tinha uma bandeira da Argélia. Só que eu não conseguia ver, eu nem olhei a bandeira, sabe? Nem vi se estava igual ou não. E eles perguntaram, o que é essas pinturas aí, quando eu tava entrando? Daí eu respondi, essa aqui é Palestina, essa aqui é Egito e essa aqui é Argélia. Por que tu tem essas bandeiras, não sei o que, né? Daí eu falei, eu sou descendente de argelino. Daí eu falei isso. Eles, tá, pode passar. Daí eu comecei a entrar naquele lugar lá e do nada fui parar naquele lugar onde tinha bomba de novo. E eu entrei naquele lugar e começou a guerra de novo. A gente entrou e começou aquele bombardeio. E eu com aquele medo, assim, desesperada. Meu Deus, vão matar a gente. E eu tava desesperada. Eu falei, Jesus, eu acho que eu vou te negar. Se eles virem falar alguma coisa, eu vou te negar. Porque eu não vou ter coragem. Comecei a falar assim. E jogando aquelas bombas. E eu morrendo de medo. E eu não quero morrer, não quero morrer. E quando vê, simplesmente foram embora. Passou. Daí, do nada, assim,
eu fui pra rua de novo. Daí passou de novo os caminhão com os caras e eles anunciaram: março vai ter guerra de novo. Março vai ter guerra de novo. Eles falaram assim. Daí a gente ficou feliz porque tinha bastante tempo pra gente aproveitar. Ah, só em março vai ter guerra. Então vamos ficar felizes, aproveitar. E eu não lembro se chegou março ou se simplesmente eles mentiram, eu não lembro. Mas a gente tava numa... do nada, assim, sabe quando que sonho muda de cenário muito rápido, não sei se os sonhos de vocês é assim. Do nada a gente tava tudo no chão, um monte de gente desconhecida, e a gente tava com os panos na cabeça como se tivesse morto, assim, sabe? Um monte de gente deitada, assim, e eu tava pensando comigo, meio que me fingindo, né? Daí passou um homem ali na frente e passou na frente da gente, que tava tudo deitadinho, assim, começou a falar de Jesus. Senhor Jesus Cristo, começou a falar, sabe? Mas só que ele não era cristão, ele só tá falando de Jesus, que vocês creem no Senhor Jesus Cristo. Enfim, falando umas coisas. E eu aqui, eu vou negar o teu nome, Jesus, porque o bagulho tá difícil. Eu acho que ele tava dizendo que quem cria no Senhor Jesus ia, rolar alguma coisa. Ele tava falando algo assim. O resto eu não lembro, só lembro que ele falava, que o Senhor Jesus falava algo assim, sabe? E eu aqui, eu vou ter que negar. Daí eu aqui bem quietinha, ele passava pelas pessoas, assim. E eu, tomara que ele não me note, que ele não me note. Eu fiquei assim, né, que ele não me note. Mas daí ele passou, depois parou, foi embora. Se mandou. Daí deu aquela sirene de novo de guerra. Vai ter guerra, sabe? Aquele... Deu aquela... Eu não sei como é que é. É uma sirene, enfim, um aviso. Que é ter guerra novamente. A gente, não acredito. Não acredito. Daí eles falaram que ia ser a última bomba, só uma. Mas que ia ser uma bomba violenta. Que eles pegaram e ficaram lá na frente novamente e começaram a jogar na parte da frente, reta, que nem no outro sonho. Em vez de jogar pra cima, eles queriam jogar reta. E a gente, não acredito, não acredito. Vão jogar essa bomba. Daí, eu lembro que a gente ficou com muito medo, porque era uma bomba bem grande, assim, iluminada, sabe? Que a gente conseguia ver depois na madeira. Eles não conseguiam ver a gente, mas a gente via como se a madeira fosse transparente, sabe? A gente enxergava os caminhões. E os caminhões, enfim, não sei se é tanque, acho que é tanque de guerra, né? Eu não lembro. Eu não lembro se o nome é esse. Enfim, daí foram jogar a bomba. E a minha mãe tava atrás de mim no sonho, bem atrás, grudadinha em mim. E o namorado dela tava atrás dela. Eu sei que essa bomba meio que passou de raspão pelo namorado dela. Eu não sei se aconteceu alguma coisa com ele, mas passou meio que de raspão, mas não chegou a tocar em mim, sabe? E meio que tocou nele. E quando veio, acabou este sonho. Simplesmente acabou. Tem outros detalhes, mas não tem muita importância pelo sonho, sabe? Enfim. Mas estes foram os detalhes maiores, assim, que me chamou bastante atenção no sonho. E é um sonho que me deixou um pouco inquieta, eu confesso, mas eu não sei o que significa. Eu tô orando para pedir interpretação para Deus, mas eu senti de vir aqui contar para vocês estes sonhos. Eu senti de contar para vocês, sabe? Vocês já sonharam com guerras e bombardeios? Conta pra mim aí se vocês já sonharam com isso. Ou conta pra mim algum sonho esquisito que vocês tiveram em relação a essas coisas, sabe? E se tu entende de sonhos, pode me contar o que tu acha que significa este sonho? Ou o que tu sentiu em relação a ele? Amém? Então é isso, gurizada. Um beijão. Até a próxima. E já deixa aquele like, comenta aqui embaixo e se inscreve. Talvez eu venha aqui contar mais sonhos que eu tive. Porque eu tenho sempre sonhos muito estranhos, sabe? Sério. E geralmente eu consigo interpretar os sonhos que eu tenho, sabe? Geralmente Deus rapidamente me dá uma interpretação. Mas este último tá meio que uma incógnita pra mim, sabe? Eu não consigo entender o que significa. Eu de fato não consigo entender o que significa ele. Então é isso, gurizada. Tchau, tchau!